Pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1 do profeta Isaías. Isaías 55, versículo 1. A palavra de Deus nos fala sobre graça oferecida gratuitamente a todos. A todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Presta atenção nisso, querido. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não te conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Até aqui. Senhor nosso Deus, esta palavra, ela é um convite maravilhoso que Tu nos faz. Que nessa noite, Pai, cada um saiba receber esta palavra e esse convite, de maneira, ó Deus, a aproveitar essa grande oportunidade que o Senhor nos dá. Porque é sobre isso, Pai, que estaremos falando nessa noite. As oportunidades que Deus nos concede ao longo da nossa vida. Abençoa, ó Deus, o Teu povo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? Aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, é o tema dessa palavra que eu quero compartilhar com todos nessa noite. Querido, todo início de ano, né, é sempre o mesmo clima, né? As pessoas querem saber como será o novo ano que se aproxima ou que já acabou de iniciar. As pessoas fazem promessas, né, dizendo, esse ano eu vou isso, esse ano eu vou aquilo, vou realizar, vou mudar, vou transformar, vou renovar. Mas na verdade, queridos, o que nós precisamos fazer é aprender a entender as oportunidades que Deus nos dá e discerni-las para que a gente possa aproveitá-las na nossa vida. Quantas vezes a bênção passa assim bem pertinho de nós, né? Passa roçando na nossa vida, e a gente simplesmente não aproveita, porque Deus espera de nós uma decisão, uma tomada de decisão para que as coisas que Ele quer fazer na nossa vida, Ele possa realizar. E nós desperdiçamos às vezes porque gastamos o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso dinheiro, as nossas forças, nossos talentos, nós acabamos desperdiçando em coisas que não têm nenhum resultado, né? Quantas pessoas estão hoje dando o seu recurso financeiro
para fazer coisas que no final, quando acabarem de fazer, não vai resultar em nada, não vai mudar nada, não vai trazer nada novo na vida dessa pessoa, mas é aquela coisa, né? Eu preciso tentar, ou então simplesmente querem trocar aquele recurso por um momento de alegria, um momento de felicidade, sabendo que depois virá talvez uma eternidade de condenação, de culpa, de tristeza, de problemas gerados por aquele momento, né? Porque a filosofia do mundo o importante é ser feliz, né? O importante é ser feliz, mas ser feliz ou viver feliz? Aproveitar algum momento de felicidade ou ter uma vida cheia da presença de Deus, e como disse Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ouvir a voz de Deus, queridos, é primordial para que nós tomemos boas decisões, né? Nesse final de ano, muita gente não quis ouvir a voz de Deus, preferiu ouvir as predições, né, dos prognosticadores, que a palavra de Deus fala que não devemos, né, usar desse método de prognosticadores, adivinhos, agoureiros, né? Tem orientação na palavra de Deus para que o povo de Deus não se envolva com essas coisas. Mas alguns preferiram ouvir os barulhos, os estrondos dos fogos na virada do ano, mas houveram aqueles que disseram: Deus, eu quero que tu fales comigo, eu quero ouvir a tua voz, como disse o profeta Isaías, né? Ouvi o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Agora, o que a gente anda ouvindo? Não é ouvindo só de escutar, tá, irmãos? Que escutar uma coisa e ouvir é outra. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. Por quê, queridos? Porque, como nós fizemos nessa semana do projeto de vida, né? Nós escolhemos 5 noites, separamos essas 5 noites, para colocar diante de Deus todos os nossos sonhos, projetos, alvos que nós temos para o ano de 2018. E assim o fizemos, terminamos agora na sexta-feira com a área espiritual. E eu tenho certeza que cada um que aplicou o seu tempo e veio para participar dessas 5 noites, não poderia ter feito coisa melhor, porque parou para ouvir a voz de Deus e parou para colocar diante de Deus os seus planos e os seus sonhos. Mas ouvir a voz de Deus, querido, é mais do que apenas ouvir uma mensagem da palavra de Deus, como você está ouvindo nessa noite. Ouvir a voz de Deus é estar disposto a efetuar mudanças na nossa vida. Inclinar os ouvidos, que está escrito aqui no versículo 3 do capítulo 55 que nós lemos, esse inclinar dos ouvidos é muito mais do que só ouvir. É inclinar o coração e dizer: Senhor, fala comigo, porque o teu servo ouve. Assim como Samuel um dia, quando ouviu a voz de Deus, e ele não sabia nem ainda que aquela voz que ele estava ouvindo, chamando pelo nome dele, e dizia: Samuel, Samuel. Ele foi até o sacerdote Eli 3 vezes, e o sacerdote Eli entendeu que era Deus que estava falando com ele. Disse: meu filho, quando você ouvir essa voz de novo, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou com Samuel, e Deus fez promessas a Samuel, e Deus cumpriu essas promessas na vida de Samuel, e é justamente sobre isso que eu quero dizer a você nessa noite. Inclinar os ouvidos é inclinar também o coração, e dizer: Senhor, aquilo que tu falares comigo através da tua palavra, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou tomar as minhas decisões baseados naquilo que tu falas ao meu coração. E não há, querido, como aproveitar as oportunidades de Deus, se nós não estivermos dispostos a obedecer ao Senhor. Inclinai os vossos ouvidos, vinde a mim, a vossa alma viverá. Queridos, tem muita gente hoje que até conhece a palavra de Deus, que até conhece, né, alguma coisa do Evangelho,
que até já estudou, né, boa parte da palavra de Deus, mas que continua fazendo e tomando decisões erradas. Como disse o profeta Isaías, Deus quer fazer uma aliança conosco. No versículo 3, Ele quer fazer uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ou seja, o que Deus fez na vida de Davi, Ele quer fazer nas nossas vidas hoje. Davi foi um grande homem de Deus. Davi foi um vitorioso nas batalhas que ele empreendeu. Davi venceu os seus oponentes. Davi foi poupado por Deus quando o rei Saul queria matá-lo a qualquer custo. Davi foi um homem que, apesar de tantas batalhas, não perdeu a ternura. Ele continuou compondo salmos, louvando o nome do Senhor, tocando o seu instrumento. Foi o único rei de Israel que foi rei e ao mesmo tempo foi levita e sacerdote. Havia momentos que Davi se comportava como um guerreiro. Havia momentos que Davi era usado por Deus como um levita para a composição de salmos e para hinos e cânticos espirituais. E houveram momentos em que Davi, ele se colocava diante de Deus como um sacerdote. Queridos, essas promessas que se cumpriram na vida de Davi, Deus quer cumprir nas nossas vidas hoje. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos aprimorar. A palavra de Deus diz que Ele adestra os nossos dedos, né, para a batalha, as nossas mãos para a guerra. O quê? Para a batalha contra o nosso vizinho, contra o bandido? Não, querido, isso é uma batalha espiritual. Que você possa vencer as batalhas espirituais da sua vida, assim como Davi começou a vencer as batalhas, derrotando anonimamente o leão. Ele derrotou anonimamente, ninguém viu, o urso que veio tentar comer as ovelhas do seu pai. Depois Davi foi ensinado por Deus a derrubar gigantes. E interessante, depois que Davi derrubou aquele primeiro gigante, em Israel se levantaram outros homens que também se tornaram matadores de gigantes. Davi tinha uma equipe de matadores de gigantes. Você sabe o que é isso? É que quando Deus começa a fazer uma coisa tremenda na sua vida, outras pessoas vão ser abençoadas também como você está sendo abençoado. Sabe quando Deus começa a mudar a sua vida, isso influencia a sua família? Quando Deus começa a mudar a sua vida, isso influencia o seu casamento. Deus começa a mudar a sua vida e quem trabalha com você é influenciado pelo milagre, pela transformação que Deus está operando na sua vida. Pois foi isso que aconteceu com Davi. Ele começou a matar gigantes e ele incentivou outros homens também a fazerem o mesmo. E esses homens se tornaram conhecidos, se tornaram famosos, se tornaram notórios, pelo quanto de gigantes que esses homens também aprenderam, né, a vencer nas batalhas que Israel empreendia contra os seus inimigos. Por isso, querido, quando você ouve assim, Deus quer fazer uma aliança que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ele quer também te fazer um guerreiro vitorioso nessa vida. Ele quer te honrar como Davi foi honrado. Como naquele dia em que o profeta Samuel chegou na casa de Natã, pai de Davi, e fez passar por ele todos os irmãos de Davi. E quando ninguém esperava mais, nem sabia, nem lembrava que Davi existia, o profeta Samuel perguntou, tem mais algum filho que não passou aqui? Aí Natã lembrou, tem sim, tem um que está lá no campo guardando as ovelhas. Pois o profeta Samuel disse, mande vir, porque se ele não vir, se ele não chegar, nós não vamos comer. Ninguém vai comer nessa casa hoje se ele primeiro não vier aqui. E aí de uma forma inesperada, Davi entra naquele ambiente onde estavam reunidos ali seu pai, sua mãe, seus irmãos, e o profeta Samuel, um homem respeitadíssimo em Israel naqueles dias. E naquele momento Samuel faz algo com Davi que marcou a vida de Davi para sempre.
pediu que ele se ajoelhasse, pegou um chifre cheio de óleo, de um óleo muito especial, aromático, perfumado, que era usado só para unção de sacerdotes e de reis, e vai sobre a cabeça desse menino, um menino ainda, e derrama sobre ele o óleo, e diz para ele: hoje Deus se proveu de um rei. Queridos, quando eu leio esse texto com vocês, que diz que Deus quer fazer conosco uma aliança que consiste nas fiéis misericórdias que Ele prometeu a Davi, eu me lembro de tudo que Deus fez na vida de Davi. Do momento em que ele venceu o leão e o urso, do momento que ele foi ungido pelo profeta Samuel, pelo sacerdote Samuel, do momento em que Davi enfrentou aquele gigante, do momento em que Davi caiu porque ele era homem e ele pecou, mas do momento também que Deus o levantou da sua queda, e foi o primeiro homem a entender, no tempo da lei, ele foi o primeiro homem a entender sobre graça e misericórdia. Davi falou sobre graça e misericórdia num tempo em que era olho por olho, dente por dente. Então, quando fala as fiéis misericórdias prometidas a Davi, tem a ver, queridos, com tudo isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Mas nós precisamos inclinar os nossos ouvidos, deixar Deus trabalhar no nosso coração, para que se cumpra a palavra dele. E no livro de Salmos, né, eu quero fazer você ler esse primeiro salmo do livro de Salmos, salmo número 1, que fala da diferença entre os ímpios e os justos. Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Davi tinha prazer na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Você entende o que é essa aliança que Deus quer fazer comigo e com você? Você pode perceber a grandiosidade do que Deus quer fazer? Deus quer fazer, querido, e quer nos fazer prosperar em tudo quanto nós fizermos. Davi disse isso. Davi vivia isso. Davi acreditava nisso. Davi, ele se relacionava com Deus e via isso acontecer na sua vida. Eles ficavam maravilhados, o povo de Israel ficava maravilhados, porque todas as batalhas que Davi saiu para pelejar, ele voltava vitorioso. Até quando parecia que ele ia perder a batalha, Deus era com ele e fazia com que a batalha fosse modificada, alguma coisa acontecia ali, e Davi mais uma vez saía vitorioso, como aconteceu em Ziclag. Num dia em que Davi voltou de uma batalha em que o rei que ele foi lutar com ele dispensou ele e os seus soldados. Não precisa não, nós não precisamos de vocês. Aí quando eles voltaram, chegaram no acampamento deles, o inimigo havia levado todas as crianças, havia levado todos os bens, todos os animais, tudo, e pôs fogo naquilo que não pôde carregar. Os homens de Davi choraram e pensaram até em matar Davi, queriam assassinar Davi pelo que aconteceu. Mas Davi consultou o Senhor, ao seu Deus, e disse: Senhor, nós vamos perseguir esses inimigos, nós vamos alcançá-los. E Deus deu ordem a ele para que perseguisse, porque iria alcançá-los. Senhor, nós devemos lutar contra eles. E Deus disse: sim, vocês vão lutar contra eles, e vocês vão prevalecer.
E foi assim que Davi saiu de Ziclague. Um homem desacreditado, um homem que os seus próprios soldados queriam matá-lo pelo que havia acontecido à sua família. Mas quando voltaram reconhecendo que havia uma aliança de Deus com Davi e que essa aliança o tornava um homem diferente. E é essa mesma aliança que Deus quer dar a mim e a você. É essa mesma aliança que Deus quer fazer conosco. Eu quero dizer nesse início de ano, no período que se fala tanto de prognósticos, para o ano, que não existe nem sorte nem azar. A única coisa que existe é a ação de Deus baseada nas nossas decisões. Preste atenção nisso. Não tem sorte e não tem azar. O que existe é a ação de Deus baseada nas decisões que nós tomamos com base no nosso livre-arbítrio. Tudo, querido, já está determinado pela palavra de Deus. Basta-nos apenas que eu e você creiamos e obedeçamos a Deus através da sua palavra. Porque como diz Romanos, no capítulo 12, versículo 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas muitas vezes a vontade de Deus não se cumpre nas nossas vidas, porque falta da nossa parte a decisão. Qual é a decisão? Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Nós precisamos tomar decisões, querido. O que fizemos essa semana, quando nós levantamos nossos projetos aqui a Deus, orando noite após noite, por cada área importante da nossa vida, isso aí é muito importante o que fizemos. Mas depois nós teremos que tomar decisões. E essas decisões vão definir se o que Deus quer e tem preparado para nós vai acontecer ou não. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, quando eles avançaram, além do rio Jordão, foram feitas duas grandes reuniões. Metade das tribos subiu no Monte Gerizim, que eles chamaram de Monte da Bênção. E metade das tribos, 6 tribos, subiram ao Monte Ebal. E foi dada uma ordem. A metade das tribos que subiram no Monte Gerizim iriam proclamar lá no alto daquele monte todas as bênçãos que alcançaria o povo de Israel se eles fossem obedientes a Deus. E no Monte Ebal, a outra metade, as outras 6 tribos, iriam proclamar lá todas as maldições que viriam sobre Israel se eles não obedecessem a Deus. E Deus naquela ocasião disse: eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Irmãos, todos os dias nós temos bênção e maldição. A bênção, quando nós abraçamos a vontade de Deus, e como diz o Salmo 1 que a gente leu, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é bênção. Agora, quando a gente sabe qual é a vontade de Deus e a gente volta as costas para elas, a gente simplesmente diz assim: não quero, não estou a fim de fazer, não vou fazer. Nós estamos assumindo a outra parte. Por isso não tem sorte e nem azar, querido. O que tem é a mão poderosa de Deus guardando as nossas vidas. E tudo que acontece conosco pode parecer às vezes até difícil. Pode parecer até que Deus se esqueceu de nós. Mas se você está debaixo da vontade de Deus, tudo vai ser bênção para a sua vida. Porque o problema que você passa aqui, Deus transforma em bênção ali. É assim que Deus faz. Hoje pela manhã nós estávamos aqui no culto de Santa Ceia, e eu aproveitei para pedir, para falar com a igreja sobre um irmão que estava usando aquele culto. A filha dele me procurou e disse: olha, meu pai pediu que esse culto hoje fosse em ação de graças, pelo livramento que ele recebeu de Deus. Porque aqui no bairro do Colubandê,
ali próximo à rua do Odete Sampaio, ali atrás. Ele estava vendo uma casa com a sua filha para comprar, quando veio um marginal e desferiu 11 tiros contra ele no carro, contra ele fora do carro, 11 tiros. Ah, mas aí foi um bandido que estava assaltando na rua e correu e deu uns tiros. Não. Foi um bandido que veio para matar a vida desse irmão, para ceifar. Porque ele é policial, porque ele já efetuou muitas prisões de bandidos perigosos. E esse homem veio para ceifar sua vida. E ele seria ceifado na presença da sua família. Mas Deus fez com que alguns se afastassem, não estivessem com ele naquele momento, e ali naquele momento Deus deu livramento. Incrível, não foi nem ele que deu livramento a ele, porque sendo policial ele podia ter dito, eu peguei, atirei. Ele atirou, irmãos, mas a arma dele falhou. O carregador da pistola dele caiu no chão, quando ele foi atirar, caiu no chão. Ele ficou com a pistola na mão sem munição. Você pode imaginar, no meio de um tiroteio, a pessoa sendo alvejada e a pistola, cai o carregador no chão. Aquilo ali foi uma forma de Deus dizer assim, não é a tua arma quem vai te livrar não, quem vai te livrar sou eu. Eu é que vou te livrar. Foram contados 11 tiros, dentre os que pegou no carro dele, dentre os que pegou no muro, as cápsulas que foram deflagradas. Queridos, sabe o que é isso? Isso é um baita de um livramento de Deus. Aqui nessa igreja, agora no finalzinho do ano, nós tivemos um testemunho de um jovem da nossa igreja que recebeu 7 tiros a queima-roupa. E está aí vivinho aí operando o nosso som. Estava aqui agora há pouco, Mateus. Nós que ele está lá embaixo com os adolescentes, está operando o som dos adolescentes. Nós temos uma irmã, Verônica, que está com uma bala a 1 centímetro do coração, alvejada também por bandidos. Você sabe o que é isso? O nome disso é aliança com Deus. É o nome disso. Então eu quero dizer a você, nessa noite, não passe mais 1 minuto da sua vida sem tomar uma decisão e dizer, Jesus, eu quero ter uma aliança contigo, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita, como disse o apóstolo Paulo. Também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pessoa vem para te fazer um mal, e Deus pega aquele mal que ela ia te fazer e transforma em bem para abençoar a sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito, querido, mas nós precisamos receber esse propósito na nossa vida como um chamado de Deus para nós. E não podemos ficar adiando. Depois eu vejo. Não está na hora. Querido, não faça isso. Isso equivale a uma pessoa que está com uma doença grave, uma doença terrível, uma doença que certamente a matará. E alguém chega ali com um remédio e diz assim, esse remédio aqui tem poder para te curar dessa enfermidade. E aí a pessoa diz assim, eu não sei se eu quero tomar. Daqui 1 mês, daqui 1 ano, eu vou ver se eu tomo. Louco, porque está recusando a única chance de vida que tem. A nossa única chance de vida, irmãos, e de vida com abundância, como disse Jesus, é que nós recebamos essa aliança que nos está proposta, que nos foi proposta através da palavra de Deus que lemos em Isaías 55. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Eu sei que hoje há muitos pregadores,
quantificando e precificando a palavra de Deus, a bênção, a salvação, a aliança com Deus, mas eu quero dizer que isso não existe, não tem preço, porque o único preço capaz de pagar essa aliança já foi pago na cruz do Calvário. Não tem dinheiro envolvido nisso, ninguém pode comprar isso. Tem sim um desejo do coração de dizer: Senhor, fala comigo, habita em mim, opera na minha vida. Ou seja, se nós amamos a Deus e aceitamos o seu chamado em nossa vida, estaremos rumando na direção da bênção. Estaremos caminhando na direção da bênção. Mas se nós adiamos, mas se nós recusamos, se nós embargamos, se nós damos uma desculpa esfarrapada, nós estamos caminhando na direção da maldição e não da bênção. Por isso eu quero nessa noite, já terminando essa palavra, porque eu não pretendo me alongar, né, dizer a você, se você não tem ainda essa aliança que Deus fez com Davi, e Ele oferece a fazer conosco, não perca mais tempo. Porque o que nós ganhamos quando endurecemos o nosso coração em relação à vontade de Deus, que está expressa na palavra de Deus para com as nossas vidas? O que a gente ganha? Só problema, irmãos, só problemas. O próprio Davi no Salmo 32, eu queria que você abrisse comigo aí no Salmo 32, versículo 10. Tem coisa que a gente tem que abrir a palavra e ler, para que a gente veja quão contundente é isso. Salmo 32, eu estou em Jó, por isso que... Salmo 32, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Você sabe o que a gente arruma quando a gente fica adiando uma decisão com Deus? Aqui, ó, está escrito aqui: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Queridos, será que a gente pode adiar, recusar, embargar, fazer com Jesus como se faz com o vendedor que bate na nossa porta e você diz assim: volta amanhã? Quem sabe? Nós não podemos fazer isso, querido. Porque o que Jesus está nos oferecendo não tem dinheiro que pague. O que Ele está nos oferecendo é vida, e vida com abundância. É isso que Ele está nos oferecendo. Não podemos continuar na condição de um ímpio que diz assim: ah, não, quem sabe, talvez um dia, porque essa pessoa há de curtir muito sofrimento. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui. E nesse início de ano, queridos, nós precisamos tomar algumas decisões. O próprio Davi, escrevendo no Salmo 34, que é bem perto aí do 32 que a gente leu, Salmo 34, versículo 8, diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu sempre digo isso, tem gente que tem dúvidas, né? Tem dúvidas no coração a respeito de uma vida com Deus, né? Entregar minha vida a Jesus. Eu tenho dúvidas. Então a palavra de Deus está te dizendo aqui: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Faça uma prova, querido. Não acredita no que eu estou falando, não. Prova. Senhor, eu vou fazer uma prova contigo. Eu vou entregar meu coração, minha vida, tudo que eu tenho e sou nas tuas mãos. E eu quero ver qual vai ser o resultado disso.
Eu quero que tu te reveles a mim. Você sabia que Deus gosta de gente que faz prova com Ele, quando faz com coração sincero? Deus gosta de gente que se coloca diante dEle de coração puro, sincero, e diz assim: Senhor, eu tenho que ser verdadeiro contigo, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas se eu vou conseguir. Eu tenho dúvidas se isso vai dar certo na minha vida. Eu tenho dúvidas se eu vou conseguir permanecer nesse caminho. Você tem dúvida, querido? Então, segue o que disse o salmista no Salmo 34, Davi. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Tem coisas, irmãos, que a gente só dá para saber se é bom se provar. Você não pode saber se a laranja que o outro está chupando é doce ou azeda, se você não provar. Porque ele pode estar chupando uma laranja azeda e dizer para você que é doce. Ou pode estar chupando uma laranja doce e para você não chupar ele diz que é azeda. Mas quando você prova, aí você tira, né, a dúvida. Ah, sim, é doce ou azeda. Tem gente que nunca provou de Jesus, mas tem ideias preconcebidas a respeito de Jesus. Ah, porque eu vi na vida do outro. Ô querido, ó, provai. Você não prova nada pela vida do outro, você prova por você. Coisas ruins, a gente deixa os outros provarem. Eu sempre digo isso aos meus filhos: coisas ruins a gente aprende com a experiência do outro, mas coisas boas vocês precisam ter a experiência de vocês. E o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ó, provai que o Senhor é bom. Nesse início de ano, querido, comece uma nova fase da sua vida. Aceite esse convite de Jesus para começar coisas novas na sua vida. Talvez hajam pessoas aqui nessa noite que nunca fizeram isso, ou pessoas que um dia lá atrás, há muito tempo o fizeram, mas por algum motivo interromperam a caminhada com Deus. Ainda hoje, quando ouvirdes a voz do Senhor, a palavra de Deus diz em Hebreus: não endureçais o vosso coração. Se você está ouvindo Deus falar com você, é porque Ele está te dando uma nova chance. Não importa qual seja a situação que aconteceu lá atrás, Deus te dá uma nova chance hoje, para você começar algo novo na sua vida. E se você quer começar esse ano, não pelos prognósticos, né, dos agoreiros, dos feiticeiros, se você quer começar esse ano baseado na palavra de Deus, eu convido você a tomar uma decisão que pode mudar toda a trajetória da sua vida a partir de hoje. Não só 2018, mas mudar tudo. Eu fiz isso em 1977 e isso mudou a minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo. Eu vivia perguntando: Deus, tu existe? Deus, quem és tu? Eu não sei, não te conheço. Senhor, existe uma vida após a morte? Eu perguntava isso para Deus, irmãos. Com meus 13, 14 anos eu perguntava isso para Deus. Se existe isso, revela-te a mim. Irmãos, coisa mais maravilhosa é quando você faz essa pergunta para Deus. Sabe por quê? Porque Ele te ouve e Ele revela para você. Muitos estão sentados aqui nessa noite porque Deus te trouxe aqui. Foi um convidado, você é um convidado de alguém. Você não é convidado dessa pessoa não, você é convidado de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra que talvez seja a resposta a muitas perguntas que você anda fazendo. Pois se você quer provar do Senhor e ver o quanto Ele é bom na sua vida, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse ao altar e fizesse a caminhada mais importante da sua vida.